Um conselheiro da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, foi fotografado num restaurante de Brasília comemorando com executivos da NET, empresa que a agência deveria fiscalizar. Por trás dessa confraternização, desse flagrante, está aí uma lição, um sinal de promiscuidade nas relações. O encontro em um refinado restaurante de Brasília foi noticiado pelo jornal Folha de São Paulo. O conselheiro da Anatel, João Rezende, foi flagrado comemorando com executivos da operadora de TV a cabo NET um bem-sucedido acordo para votar sem debate o projeto de lei que mudará o mercado de televisão por assinatura. João Rezende combinou com os executivos da NET vetar qualquer regra que atrapalhe os planos da empresa de expandir seus negócios. A reportagem da Band apurou que antes do encontro com esses executivos, o conselheiro da Anatel também festejou com o diretor da Oi, no mesmo restaurante, a rápida aprovação do regime de urgência para a votação do PL 116. João, que presidiu uma empresa de telefonia, a Sercontel, antes de compor o governo, é conhecido na Anatel pelas relações próximas com a Oi e com a NET. Senhoras e senhores, estamos aqui finalmente no vídeo resposta ao cético Merlin das Luzes, que eu tinha prometido fazer, só que eu tava meio sem tempo, então... é chato também ficar procurando essas coisas. Bom, o que aconteceu? O Ciro Gomes fez uma entrevista, deu uma entrevista onde ele falou que a vontade dele era acabar com todas as agências regulatórias. E isso, né, causou um incômodo no Merlin das Luzes, e ele fez um vídeo revoltado, né, xingando o Ciro e falando que isso é um absurdo. Bom, eu vou demonstrar que quer dizer, na minha opinião, vou dar minha opinião aqui a respeito disso, que não é tão absurdo assim. Por quê? E aí eu vou voltar um pouco na história. Eu até achava, antes dessa história acontecer, eu achava sim que as agências regulatórias eram importantíssimas, fazem um bem para a sociedade, porém, como teve toda essa treta, e aí eu fui dar uma pesquisada nas agências regulatórias, eu descobri uma coisa. Primeiro, é um mar de bosta, aquilo é um mar de lama, é um mar de... Eu não vou falar corrupção, porque, né, não tem realmente um caso escancarado de corrupção. Porém, todavia, entretanto, tem representantes de associação das empresas no conselho ou na presidência das agências regulatórias. Então, mano, você tem que, sabe, eu não tenho palavra para descrever isso, sabe, porque é muita ignorância, é muita inocência achar que não tem problemas num membro da associação, às vezes até presidente de uma associação de empresários do setor, fazer parte da presidência da agência regulatória que regulariza essas empresas. Sei lá, mano, é muito... Beleza, vamos continuar aqui. Então, como eu estava pesquisando, eu descobri que todas as agências regulatórias têm problemas gravíssimos com favorecimento das empresas em detrimento do consumidor, sendo que elas seriam ao contrário disso, elas deveriam favorecer o consumidor em detrimento das empresas. Tá? Por quê? Porque com a privataria do FHC, essas agências foram criadas para suprir uma demanda, porque quando você tem uma estatal, a intenção da estatal é servir à população, não é servir ao lucro. Às vezes eu falei há uns tempos atrás que empresa estatal não precisa dar lucro, e aí a galera, nossa, tem que fazer... Não, empresa estatal não precisa dar lucro. Empresa estatal tem que servir à população. Por quê? Porque a população já financia essas estatais através de impostos. Então essas estatais não precisam dar lucro. Beleza? Então aí, nessa visão aí, nesse ponto, nós já respondemos uma das questões que o cético colocou, que é: cadê a parte lá de salvar a vaca e matar os carrapatos? Cético, desculpa, Merlin das Luzes, a vaca já está morta, tá? As agências regulatórias seriam o churrasco com a carne das vacas. O problema é o seguinte: esse churrasco, a carne desse churrasco, não está sendo dividida com o povo. Está sendo dividida entre os empresários.
entendeu? Então, realmente, partindo disso, desse mar de lama, eu cheguei à mesma conclusão que o Ciro Gomes. Cara, por mim, acabava com tudo isso. Aí você fala assim, mas acabava e deixava as agências as empresas livres? Não. Você acaba e faz de novo, faz do zero, com conselhos técnicos, sem interferência política. Dá para fazer isso. E dá para deixar sem também. Dá para deixar sem agência regulatória. Porém, nós vamos ter que voltar com as estatais, o que, no meu ponto de vista, é o correto. Você coloca as estatais de volta, coloca uma empresa no setor de telefonia, você cria uma estatal de telefonia. No setor de saúde, você já tem o SUS. No setor elétrico, não deveria ter sido privatizado, não existe isso. Tá? Você não deveria privatizar o setor elétrico. Porém, como existe o setor elétrico privatizado, né? É que o setor elétrico é muito complicado você competir. É um monopólio natural. Exemplo, a distribuidora aqui da região onde eu moro, que é a Electro, ela é uma empresa privada. Porém, cadê a concorrência que os neoliberais falam? Não tem concorrência. Ou eu pego da Electro, ou eu pego da Electro. Ou eu fico sem. Entendeu? Não tem alternativa. Não existe outra empresa para me fornecer energia elétrica. Não existe. E foi privatizada essa bosta. Entendeu? Então, isso é uma falácia, gente. Tá? Essa galera que defende a privatização, eles são falaciosos. Porque na prática não tem concorrência. Tá? Não tem. Beleza. Então qual que seria a ideia minha? Que eu cheguei. É a minha, tá? Não é do Ciro. Tá? Vamos lá. A minha ideia seria o seguinte, você realmente criar estatais para cada setor. E aí, se eu tiver errado, a gente discute aí um pouco nos comentários. E vocês me falam por que a minha ideia está errada. Ou então, a minha opinião, na verdade, não é nem minha ideia, é minha opinião. Você cria as estatais para cada setor possível de competição. E aí você abre o mercado. Dane-se, tá ligado? Por exemplo, as agências regulatórias dos planos de saúde. Eu, sinceramente, não vejo necessidade dessa porcaria existir. Não vejo. Porque você já tem o SUS. Se você realmente financiar o SUS do jeito que ele deve ser financiado, corrigindo a tabela, pagando bem os médicos, pagando bem os enfermeiros, sabe, investindo em equipamentos, cara, você não precisa ter agência regulatória. Porque o cara vai lá no SUS, dane-se. O cara que não quer o SUS, não gosta de pobre, lá no SUS é coisa de pobre, eu não gosto de pobre. Aí o cara vai lá e paga 1 milhão, cara. O cara tem dinheiro, o cara paga. Entendeu? Eu não vejo problema nisso. Eu não vejo. Porque você vai ter uma concorrência. Vai ter o público versus o privado. E aí nós podemos ter clareza a respeito de tudo. Exemplo aqui, ó. Provedores de internet. Teve aquela parada lá naquela época do senhor como é que é? João Rezende, José Rezende, João Rezende, não lembro. Que, para quem não sabe, é um dessas pessoas ligadas ao setor, né, das empresas que estavam nas agências regulatórias, na presidência das agências regulatórias. E foi dele a ideia brilhante de colocar aquela franquia de dados na internet cabeada, na internet banda larga. Em 2016 deu essa treta, eu creio que a maioria vai lembrar disso. Então, cara, quer colocar? Coloca. Você tem a sua estatal de provedor de internet, de telefonia móvel. Fala assim, ó, quer saber uma coisa? Vocês querem fazer isso aí, ó? A TIM, a Oi, a Vivo. Quer fazer? Faz, mano. O meu eu não faço. A minha internet aqui, ó, banda larga, 10 mega, R$90. Tá aqui, ó, pronto, é o preço. Ah, mas aí tá muito baixo, não sei o que lá. É o meu preço. Se vira para concorrer com o meu preço. Pronto. Vamos pegar um outro exemplo que eu falei uma vez, eu estava conversando na iniciativa Vingadores. Os ônibus. Transporte público. Cara, eu sinceramente, eu prefiro assim, ó. Eu sei que tem problemas aí no deslocamento e tal, mas, ó, vamos dar um exemplo aqui com o Uber, essas paradas aí que abriu o mercado meio que, né, com os aplicativos. Você coloca uma empresa estatal de ônibus. Tá lá. A minha empresa estatal de ônibus fornece esse serviço, esse serviço, esse serviço e a passagem é X. E aí abre o mercado, cara. Só que esse X tem que ser num preço relativamente
barato, porque você vai ter um subsídio do governo. Lembrando que o governo, as prefeituras já dão um subsídio para as empresas privadas que prestam serviços de transporte público, isso já existe. Então, beleza. Então você já tem esse subsídio. Por que não subsidiar uma empresa estatal? Tá, aí vocês vão falar, tá, Felipe, mas beleza, gostei da sua ideia. E o que a gente faz com a corrupção? Bom, realmente, esse é o grande problema, a corrupção. Mas você pode resolver isso aumentando a pena para corrupção, não favorecendo a impunidade e colocando planos de carreira dentro dessas empresas e não indicações políticas. Por exemplo, uma empresa de ônibus estatal. O cara começa lá como motorista, aí o cara sobe para gerente de setor, aí até que esse cara que começou como motorista chega na presidência dessa empresa. E comprovadamente que os setores de carreira do funcionalismo público são os setores que têm menos problemas com corrupção. Você vai pegar aí o Itamaraty, apesar dele não ter um grande orçamento, o Itamaraty é um dos órgãos que tem menos problemas com corrupção. Você vai pegar também o Ministério Público. O Ministério Público tem plano de carreira, então você também tem menos problemas com corrupção. Então, dá sim para fazer. O problema é vontade política, coisa que no Brasil não tem, e vontade também da população de fiscalizar isso. Porque é impossível nós termos o campeão de reclamação do PROCON serem dois setores empresariais que são regulamentados por agências regulatórias, que é o setor de telefonia, que é o da Anatel, e o setor de saúde, que é, eu não sei o nome. Bom, galera, valeu. Aí, até a próxima aí, fui. #peidei sair.